grandes marcos de Lampião mais próximo aqui da região polarizada por Catolé do Rocha é na cidade de Mossoró, onde inclusive eles retratam essa história no momento que foi denominado Chuvas de Bala. E a cidade celebra como uma vitória frente ao cangaço. Eu gostaria que você contasse aí essa história, esse fato que aconteceu aí na cidade de Mossoró. Esse fato aí, sobre Mossoró, o Lampião ele nunca teve intenção de atacar Mossoró, né? Porque ele dizia que cidade com mais de 2 torres não era para cangaceiro, né? E Mossoró era uma cidade quase litorânea, cidade naquela época era uma cidade de 23 mil habitantes, né? Em 1927 era uma cidade de um porte pro sertão, assim, pro interior, que ela fazia parte do interior. Era uma cidade muito rica, né? Cidade grande. Cangaceiro não entrava em cidade assim. Só que aí foi uma série de fatores que influenciaram ele a fazer essa empreitada, né? Tem um cangaceiro, o Macilon, que ele morou aqui na região. Ali em Belém, na época era Brejo do Cruz, São José do Brejo do Cruz, ele era ligado à família Saldanha, né? O Macilon. Ele matou um soldado de polícia em Belém, a partir daí ele começou, né? Entrou no cangaço. Ele tinha relação com o pessoal, os fazendeiros, né? Os coronel Quincas Saldanha, Benedito Saldanha, que também tinham terra lá no Rio Grande do Norte e no Ceará, o Macilon. E o Macilon, ele fez um ataque na cidade de Apodi e foi bem sucedido esse ataque, né? Isso em 1927, em maio, né? Lá em Mossoró foi em julho, se eu não me engano. Foi, ou junho ou julho, eu não estou lembrando direito. Aí, diante do sucesso desse ataque, eles se empolgaram para ir para Mossoró. Só que dizem que também tem a questão política, né? E tem a questão política, porque tinha um coronel que era da família Holanda, que ele foi quem encomendou, vamos dizer assim, que era para matar um chefe político lá em Apodi, por Macilon. Inclusive ele forneceu armamento. Tinha um coronel também, o Isaías Arruda, lá da cidade de Aurora, Ceará, que isso aí era coiteiro também de Lampião, gostava, né, tinha essa relação com o cangaceiro. Ele fornecia armas, né? Fornecia arma a Lampião. E ele também tinha amizade com esse, acho que Décio Holanda. Era da família Holanda, né? E o Macilon, ele ataca Apodi, tem sucesso, né? Só que ele não chega a matar o chefe político, né? É interessante até. Ele pediu um resgate, né? O coronel lá pagou e ele acabou não matando. Então ele volta para o Ceará, para a cidade de Pereiro, que era esse coronel da família Holanda que morava em Pereiro. E a partir daí, Lampião chega no Ceará, justamente nessa época aí. Tava tudo acontecendo, né? Acontecia esses ataques, a Apodi, a cidade do Rio Grande do Norte, por Macilon. Aí Lampião chega justamente para ir lá para Isaías Arruda, que era coiteiro dele que fornecia armas a ele. Aí Macilon vai ao encontro lá de Isaías Arruda e Lampião e faz essa proposta, né? Para eles virem atacar Mossoró. Diante do sucesso de Apodi, enfim. Aí o Isaías Arruda também, que ele vendo que ia ganhar, porque para Lampião vir para Mossoró tinha que comprar arma e munição, né? E o Isaías era fornecedor. Então o Isaías também foi um dos que assim colocaram a ideia também na cabeça do Lampião para ir, né? Ele convenceu o Lampião, né? Vamos dizer assim, o Isaías Arruda junto com o Macilon. E aí o Lampião acaba cedendo e vem para Mossoró. E ele passou em várias fazendas, também cometeu crimes, né? Em fazendas, e chegou a matar gente pelo caminho também. Foi umas atrocidades também no caminho. Já dizendo assim, eu tô chegando. E o estado e não tinha policiamento naquela época, né? Não tinha. Aqui o interior aqui da Paraíba e do Rio Grande do Norte não tinha polícia. Não existia. As volantes vinham mais da capital para combater. E o interior do Rio Grande do Norte também era totalmente... Não tinha nada, não tinha nada que impedisse. Se tivesse, era uma guarniçãozinha de uma cadeia... 2 ou 3 soldados. Fugia. Fugia para não morrer, né? Uhum. Então eles encontraram esse campo aberto aí, livre, né? Para chegar em Mossoró. Inclusive eles passaram em Almina Afonso, né? Na época era Boa Esperança, o nome que se dava. E lá eles cometeram uns crimes lá, Lampião também. E dizem que tem inclusive foi montada até uma resistência a Alexandria, porque disseram que eles iam passar por lá e o pessoal de Alexandria se organizou
e montou uma resistência. Inclusive, um trisavô meu, também pela parte da minha avó. Pronto, era o avô de minha avó, também, Aldineto. Zé Soares, o nome dele. Ele era o pai de Eudérica, mãe de minha avó de Neto. Ele foi um dos que organizaram esse pessoal lá que se organizou para enfrentar Lampião, né? Essa resistência lá de Alexandria. Inclusive tem a foto e meu trisavô, o Zé Soares, está lá nessa foto. Ele também ficou conhecido também. Faz parte dos seus acervos? Faz, tá aqui no meu celular. Eu vou ver se eu acho depois aqui. Ele foi um dos que organizaram, né? Meu trisavô, essa resistência, mas só que eram muitos homens, né? Era mais de 30 ou 40, todos armados. Então, quando Lampião soube, também não passou por lá. Porque ele não ia gastar munição, né? E aí, quando eles chegaram em Mossoró, ele mandou as cartas, né, pro prefeito Rodolfo Fernandes, que era o prefeito da época, pedindo, era 400 contos de réis. Era uma coisa absurda, né? 400 contos de réis naquele tempo era, sei lá, era milhões e milhões, se fosse trazer para a moeda de hoje, sabe? E o Rodolfo Fernandes já estava organizando, né, a resistência, com o pessoal lá, os homens da própria cidade, né, tiraram os idosos, as mulheres e as crianças saíram da cidade e ele montou, né, a resistência e ele mandou a resposta para Lampião que não iria entregar dinheiro, né? E aí Lampião ataca e foi, como todo mundo sabe, foi um desastre, né? Até a torre da igreja ver os tiros, né? Foi uma chuva de tiros, que eles também foram lá para a torre da igreja e atiraram neles também, né? E alguns cangaceiros foram capturados e abatidos também. Jararaca levou um tiro, porque assim, quando eles mataram um logo, né? Não sei se foi Menino de Ouro, o nome desse que foi morto lá na hora. Agora não tô me recordando o nome dele direito. Aí quando acontecia de um companheiro assim era morto, eles faziam o quê? Eles corriam para pegar o que eles tinham, o que o companheiro tinha, porque todos eles andavam com dinheiro. Eles carregavam o tesouro sobre si, eles eram nômades, né? Quando eles andavam, eles levavam tudo. O tesouro deles, eles andavam com ele. Nos bornais, era anel, era cordão, era tudo. E aí, quando Jararaca foi para pegar o que o companheiro tinha, também levou um tiro. Conseguiu fugir ainda pela linha do trem. Aí encontrou um homem lá e, inclusive, deu até dinheiro para conseguir remédio. Mas aí o que foi que aconteceu? O cara veio para Mossoró e foi denunciar ele. Aí pegaram ele e prenderam e é interessante, né? Porque o Rodolfo Fernandes, ele avisou, né? Porque já estavam sabendo que Lampião ia chegar, né? Existiu já o telégrafo naquela época. E ele avisou ao governo, né, que ia acontecer esse ataque, né? Mas o pessoal também acho que também não deu tempo de enviar também, né, o policiamento. Mas dizem também que tem a questão política, né? Tem a questão política aí também, que também talvez quisessem derrubar Rodolfo do poder através dessa entrada do Lampião lá, tá? Existe isso também, a questão política também. Inclusive Jararaca, porque ele foi morto, Jararaca, né? Foi morto. Jararaca foi enterrado em Mossoró mesmo? Mossoró. Ele pediu para falar com Rodolfo, só que não foi atendido. Ele queria contar alguma coisa a Rodolfo, né? Por isso que existem várias teorias assim de que realmente existia um interesse político por trás desse ataque. Porque assim, eles atacaram a casa do prefeito. Eles foram em cima da casa de Rodolfo. Sendo que o dinheiro estava no Banco do Brasil, né? Aí por que eles foram atacar logo a casa do Rodolfo, né? Existem esses mistérios assim. Porque se eles queriam o dinheiro, fosse direto pro banco, pro comércio, que era rico, né? Foram logo para casa lá do prefeito. Então dizem que tinham coronéis, né, que financiaram também por trás, que queriam derrubar Rodolfo, né? Eu sei que Jararaca pediu para falar com o Rodolfo antes de morrer, mas aí quando ele falou isso, mataram ele rápido. Levaram ele pro cemitério. Levaram ele lá pro cemitério, estava vivo. Ele levou um tiro que atingiu até um pulmão, esse tiro. E eu acho que ele ficou 2 ou 3 dias, ele já estava muito bem, já estava se recuperando. Praticamente sem nem ter cuidado. Né? Na delegacia. Ele já estava até se recuperando, mas aí levaram ele pro cemitério e
Dizem até que enterraram ele vivo. Ele estava vivo ainda. Ele estava dando os últimos. Deram uma coronhada nele, ele caiu na cova aberta e jogaram terra por cima. A morte dele foi assim. Aí dizem que ele. Ele ter pedido para falar com o Rodolfo, né? Também agilizou a morte dele, né? Porque tinha algum segredo por trás disso aí. Tinha uma jogada política também. Usaram, de certa forma, usaram o Lampião também para. Queriam derrubar também lá o Rodolfo. Porque a família Fernandes, nessa época, no Rio Grande do Norte, dominava o Rio Grande do Norte, a família Fernandes. Os prefeitos ali daquela região, ali perto de Mossoró, eram todos da família Fernandes. Todos. Era impressionante. Inclusive, até um membro da família Fernandes foi interventor, né? Na época de Getúlio Vargas. Passou 9 anos, né? Sendo uma força política muito grande, né? Muito grande. Então, esse ataque a Mossoró ficou marcado assim também porque o povo resistiu, né? Eles se armaram e colocaram para correr. Lá em Mossoró, inclusive, tem algumas imagens, eu não sei se é um museu, parece que, né? Que tem a carta de Lampião, né? Que tem várias fotos, né? Imagens lá. Várias imagens, né? Uhum. Na verdade, a própria cidade se vangloria dessa conquista que foi... Tem um memorial da resistência lá. Pronto, isso, muito bem lembrado. Eu estive lá, visitei, é muito bacana, inclusive, muito bacana. Vale a pena fazer uma visita lá.